Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Você pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. A batalha está travada. O tempo está findando. Cristo está às portas. E nós não podemos nos distrair. Não podemos relaxar. Não podemos baixar a guarda. Satanás sabe que o seu período está finalizando. E ele vai fazer o possível para arrastar para o mesmo lugar que ele, aqueles a quem ele perdeu. Perdeu para Cristo. Ele vai fazer o possível para enganar, para roubar a fé, a minha fé, a sua fé. Então, amados irmãos, é importante que nós, como igreja do Senhor, venhamos a seguir o exemplo de Cristo. É importante que nós venhamos a seguir o exemplo dessa leitura, do contexto que está inserido aqui no capítulo 11, a partir do versículo 9 e 10. É muito importante. E por que nós estamos dizendo, o título dessa mensagem é Jesus é o exemplo. E nós iremos sim falar sobre oração. Amados, a primeira igreja, ela nasceu debaixo de intensa oração. E ela se manteve debaixo de intensa oração. E ao longo de todo esse período, até chegar a nós, a igreja continuou orando, a igreja do Senhor Jesus. A igreja cujas portas do inferno não prevalecem. E a igreja do Senhor, a lavada e remida no sangue de Jesus, não pode negligenciar essa ferramenta tão especial, tão poderosa, chamada oração. Nós vivemos numa sociedade imediatista. É como se nós precisássemos de algo e tivéssemos uma tecla, a gente apertasse essa tecla e as coisas aconteciam. É bem verdade que a tecnologia nos acelerou muito. Porém, no reino de Deus, não é no nosso tempo, mas no tempo de Deus. As coisas ocorrem na velocidade de Deus e não na nossa. O texto que nós lemos aqui declara: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Se nós formos colocar esse texto fora do contexto dessa leitura, a gente entende que eu bato uma vez e se abre, que eu busco e encontro imediatamente. Mas quando nós pegamos o contexto dessa leitura, que começa no versículo 5, nós podemos observar que há uma insistência, aparece uma necessidade, e diz: disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada,
e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Insistência, perseverança. A igreja de hoje precisa perseverar na oração, irmãos. Nós não podemos nos acomodar. Os tempos são difíceis. A volta de Jesus está próxima. E nós não podemos estar dispersos na necessidade de orarmos. Nós devemos orar na nossa casa. Nós devemos orar com a porta fechada, em secreto. Precisamos orar também na coletividade. Quanto mais orarmos, melhor para nós. A oração é a marca do crente. O crente que não ora está fadado ao fracasso, irmãos. É algo muito sério, é algo muito importante para nós, Igreja do Senhor. Todo discípulo de Cristo é uma exímia pessoa que ora. Todo discípulo de Cristo é alguém que tem prazer na oração. Porém, nos dias de hoje, e é o primeiro ponto, existem circunstâncias para nos desanimar. E aqui no versículo 7, diz o seguinte: se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Aqui eu entendo que são circunstâncias para nos desanimar. E que circunstâncias são essas? As atividades diárias que a gente tem, que nem sempre são pecado, mas às vezes acabam se tornando em pecado quando a gente negligencia a voz do Espírito Santo e a gente fica postergando. Não, daqui a pouco é hora. Você sente o desejo de orar, aí você, não, só vou fazer mais isso aqui. Isso acontece comigo às vezes, infelizmente. Só vou fazer só mais isso aqui. E eu me envolvo naquilo que eu estou fazendo, e quando eu fui ver, não orei. Não orei. A outra coisa também, oposição maligna. Não são poucos os relatos dos irmãos que dizem que têm tido muita, mas muita dificuldade para orar. Existe uma grande oposição. E essa introdução que a gente trouxe no início, falando que o inimigo sabe que o tempo dele está se encurtando. Vejam as notícias que a gente recebe, que aconteceu no estado do Rio, lá na Vila Cruzeiro, se não me engano. O inimigo tem ganho legalidade. A irmã orou aqui pelo estado do Rio de Janeiro também, pelo Brasil. E infelizmente, amados, muitas notícias desagradáveis nós teremos conhecimento. Portais para Satanás têm sido abertos no nosso estado, no país e no mundo. Verdadeiros cultos a Satanás têm ocorrido, têm acontecido. E qual é o papel da igreja? Orar. Mas, irmão, se está difícil eu orar, como é que eu vou orar? Pedindo ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso orar. Senhor, me desperta para orar. Senhor, desperta a igreja para orar na coletividade. Amados, eu tenho a plena convicção de que quando nós, na coletividade, orarmos numa só voz, numa só fé, num só pensamento, coisas extraordinárias nós veremos. Sinais de Deus, era assim que a igreja apostólica vivia. Ela vivia no sobrenatural. Era uma igreja porque era uma igreja que orava, era uma igreja que clamava ao Senhor.
e podia contemplar o sobrenatural de Deus. E nós hoje tanto precisamos do poder de Deus, da manifestação da graça de Deus, muito maior, por conta da atmosfera em que nós vivemos, para que o jugo na vida de muitos seja despedaçado por causa da unção, por causa do poder de Deus. Amados, orar também é um sinal de compaixão. Você sabia que ainda existem irmãos no nosso meio que ainda estão acorrentados? É duro dizer isso, mas há. Ainda existem irmãos no nosso meio que ainda estão presos, que ainda necessitam ser libertos das garras do diabo, mesmo que nós chamemos de irmãos. E sabe como esse jugo será quebrado? Com a poderosa unção de Deus sendo derramada sobre a vida de cada um de nós. E quando a igreja se levantar para orar, e quando o pregador estiver aqui pregando, ministrando a palavra, é claro que o pregador tem a sua responsabilidade também de buscar ao Senhor, mas quando todos nós, na nossa coletividade, entendermos que somos um só corpo, que devemos ser uma só fé, um só corpo, um só coração, e clamarmos com vontade, pedimos ao Senhor: Senhor, quebra! Senhor, abre o céu e derrama, Senhor. Liberta, cura, salva, transforma. Batiza com o Espírito Santo, Deus. Renova os dons espirituais, irmãos. Irmãos, talvez nós tenhamos irmãos novos aqui que acham que a gente é tradicional. Não, não somos tradicionais, nós somos bíblicos. E nós cremos nos dons do Espírito Santo, eles não cessaram, não. Mas nós temos que orar, temos que clamar, temos que pedir, temos que nos humilhar na presença de Deus. Porque é uma grande oposição, Satanás se opõe a isso, porque ele sabe que a igreja que ora é uma igreja no qual ele tem muita dificuldade para agir. Ele tem muito trabalho. E é por isso que ele se opõe à oração no nosso individual e na coletividade. É por isso que quando fala oração, parece que espanta a igreja. Culto de oração. Você conta nos dedos das mãos quantos vêm. Irmãos, vamos chegar um pouquinho mais cedo para orar. Você conta quantos chegam mais cedo para orar. Como é que a gente quer ver o poder de Deus, irmãos? Como é que a gente quer se fortalecer? Lembrem-se, brasas, uma pertinha da outra. O Espírito Santo vai soprando e vai acendendo, vai soprando e vai acendendo. Nós precisamos orar mais, precisamos levar a sério a necessidade nesses dias para a oração. Porque existe muita oposição, e se nós nos rendermos à oposição, nós ficaremos pelo meio do caminho. Nós ficaremos no meio do caminho. Que a gente não vai resistir. É ataque de todos os lados. É igual o boxe. Né? Você vê aquela luva, eu não entendo nada de boxe não, tá, irmãos? Mas você vê aquela luva, né? Parece, eu nunca peguei uma luva de boxe. Parece fofinha. Mas você vê que tem golpes que parece que vão minando. E a pessoa toma. Vai tomando. Daqui a pouco ela começa a sentir. E a pessoa parece que vai dando sempre no mesmo lugar. O inimigo tenta fazer isso a todo momento. Então, nós precisamos orar. A outra oposição, além das atividades diárias que a gente tem, e muitas das vezes a gente não desperta para o toque do Espírito Santo. Vai orar, para e vai orar. Infelizmente, eu acabei de falar agora há pouco que isso acontece comigo às vezes. Oposição maligna. A outra situação, oposição da nossa própria carne. Amados, a nossa carne não quer orar. Mas nós temos que dar uma ordem a ela. Você vai orar sim, em nome de Jesus.
e se prostra lá diante do Senhor. Existe uma batalha constante, amados, uma briga constante. E nós precisamos compreender isso. Não é só o diabo que se opõe, não. A nossa própria carne. Eu costumo dizer que é o inimigo mais implacável que a gente tem. Porque ele dorme com a gente, levanta com a gente, vive com a gente. Nós precisamos lutar. E nós fomos condicionados para isso. Por quê? Espírito Santo. Nós recebemos ao Senhor. E o Senhor passou a fazer morada dentro de nós, mediante o Espírito Santo. Então nós temos condição de lutar. Nós não podemos, simplesmente nos acomodarmos com a dificuldade que se apresenta na hora que a gente vai orar. Não podemos. Mas precisamos lutar. E as distrações? 4 circunstâncias que eu pontuei aqui: as atividades diárias, oposição maligna, nossa carne e distrações. Cuidado com tudo isso. Porém, Jesus é o exemplo. É o segundo ponto. O primeiro ponto: haverá circunstâncias para nos desanimar. Foi o versículo 7 que eu li. E o segundo exemplo, o segundo ponto, melhor dizendo, que é o exemplo de Jesus, não está aqui nesse capítulo 11, mas está em todo capítulo, em todo o livro de Lucas. Numa ocorrência de 20 orações, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 9 orações de 20. 9 a gente encontra só no livro de Lucas, de Jesus. Olha que exemplo. Por isso que eu intitulei Jesus é o exemplo. Só no Evangelho de Lucas você vê 9 ocorrências falando sobre oração. E a gente, muitas das vezes, negligencia a palavra. Porque a gente pouco ora. A gente não dá bola quando o pastor pede: irmãos, vamos orar. Venha orar. A gente não dá bola. A gente está negligenciando algo que o nosso próprio Senhor deixou como exemplo para nós. Não façamos isso, amada igreja. Não façamos isso. Mas vamos orar mais. Vamos buscar mais ao Senhor. Porque tem mais de Deus para cada um de nós aqui nesse lugar. Tem muito mais do Senhor, mais do que tudo aquilo que a gente já viu, experimentou. Irmãos, eu creio nisso. Eu creio nesse poder de Deus. Amados, à medida que o tempo vai chegando próximo do fim, o mal vai se levantando, mas aqueles que perseveram no Senhor também vão crescendo na graça e no conhecimento. Aqueles que buscam ao Senhor, que são fiéis ao Senhor, também vão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Por quê? Porque precisam ser fortalecidos para esse momento. À medida o mal vai crescendo, a igreja vai diminuindo? Não. A igreja fiel também vai crescer, porque vai buscar muito mais ao Senhor. E é isso que a gente precisa entender. A gente vê notícias e fala: nossa, meu Deus, aquela coisa toda. E o que nós temos feito? Irmãos, joelho no chão, jejum e oração, leitura da palavra, alimento. Nós precisamos orar, precisamos seguir o exemplo de Cristo. Só aqui no livro de Lucas, 9 ocorrências, só no livro de Lucas. No restante são 8 ocorrências. No restante 2 evangelhos que eu contei. Pode até ter mais. Mas eu contei 8 ocorrências entre Mateus, Marcos e João. E só no livro de Lucas, 9. Embora essa conta não está batendo não, mas foi isso que eu anotei aqui. Amém? Então, amada igreja, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, que orava. Jesus orou durante o seu batismo, orou no deserto, orou a noite inteira antes de escolher os seus 12 discípulos, orou em Cesareia de Filipe, e por aí vai.
E nós? O que a gente tem feito como discípulos de Cristo? O que nós temos feito? Como nós temos nos comportado nesses dias, onde é muito fácil nos desviarmos da nossa fé? É muito fácil. É muito fácil a gente errar o alvo, irmãos. É fácil demais. Dentro da igreja é muito fácil. Fora nem se fala. Mas é fácil. Se a gente não estiver unido com o Senhor, sem perceber, a gente vai desviando do caminho. Sem perceber. Por isso precisamos orar mais. Por isso precisamos insistir, perseverar. Perseverar. E foi isso que esse homem fez. Embora ele tivesse encontrado inicialmente circunstância para o desanimar, ele resolveu perseverar. Ele perseverou. Versículo do 8 ao 10. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Perseverança. Não é apenas bater, vai abrir. Não, o contexto fala sobre perseverança, insistência, clamor, choro na presença do Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Não é como a sociedade impõe para a gente, apertou uma tecla, pum, aconteceu, abriu. Não! Requer tempo. Requer constância. Requer comprometimento. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. É algo precioso, irmãos. Entrarmos na presença do Senhor é algo de muito precioso. E não pode ser de qualquer maneira. Deus não aceita de qualquer maneira, não. Nós precisamos ser cuidadosos, diligentes, reverentes na presença do Senhor. Embora Ele esteja pronto para nos receber de braços abertos, nós nos achegamos diante do Senhor com reverência. Então devemos insistir até que o Senhor abra, devemos insistir até que Ele conceda. Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8 diz: E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que o Senhor nos livre de não sermos achados com fé. Que o Senhor nos livre disso. E para que venhamos a exercitar essa fé, precisamos orar muito mais. Orar como nunca antes. Se queremos ser uma igreja forte no sentido espiritual, uma igreja poderosa no sentido espiritual, eu não falo de ser uma igreja conhecida pelas pessoas, mas uma igreja conhecida no inferno. Uma igreja que incomoda Satanás. Uma igreja cujos demônios têm ódio, têm raiva. Porque agrada ao Senhor. Nós precisamos orar como nunca antes. Eu tenho a plena convicção de que grandes coisas nós iremos contemplar, seja aqui nesse lugar, ou qualquer outro lugar para onde Deus nos enviar, se nós tivermos uma vida diligente de oração. Não podemos parar no primeiro obstáculo que vem.
Não são poucas as pessoas que muitas das vezes não têm a prática de oração. Mas quando começam a orar, a oposição se levanta. O que elas fazem? Se intimidam e param. Não. Quem disse que é para parar? Esse homem aqui, ele não se intimidou com a circunstância, mas ele continuou ali, aguardando, porque ele estava precisando da resposta, ele estava precisando dos pães. E muitas das vezes, nós começamos a orar, e por alguma circunstância, a gente para com propósito, perde o foco e desagrada a Deus. Porque Deus quer que nós venhamos a perseverar nele. Perseverar. E por que eu coloquei o título dessa mensagem de Jesus é o exemplo? Inicialmente eu coloquei Jesus foi o exemplo, mas eu senti a expressão, não. Jesus é o exemplo. Foi não, ele é. Por quê, irmãos? O último ponto aqui dessa mensagem. Porque nós não devemos temer quando o diabo tenta se levantar. Quando a gente entende que precisa orar. Sabe por quê? Hebreus capítulo 7, versículo 24 e 25 diz o seguinte: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Existe alguém que morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou e que agora está sentado à direita de Deus, que está a interceder por nós. Por isso eu não devo temer. O inimigo sim vai se levantar, sim vai tentar me intimidar você, nos intimidar. Mas existe alguém que está velando por nós, que está nos guardando, que está intercedendo por nós ao Pai. Assim como Satanás pediu para se ir andar com Pedro, se não me falha a memória, mas Cristo intercedeu por ele. Ele também intercede por cada um de nós. Então nós não devemos temer. A batalha é acirrada, a batalha é grande, sim. Mas nós já entramos nessa batalha. E se crermos, nós já somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E quem nos amou? Cristo. Aleluia! E Ele nos condiciona, Ele nos capacita. Inclusive, irmão, se a gente tropeçar, para finalizar, 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Por quê? Ele está ali intercedendo junto do Pai, por mim e por você. Mesmo se a gente tropeçar nessa caminhada, mesmo se a gente perde o foco, mesmo se a gente para de insistir, que é algo que desagrada a Deus, o nosso Pai, Jesus Cristo, está ali a interceder por nós. Então, que em nome de Jesus venhamos a seguir esse exemplo, o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejamos discípulos genuínos, verdadeiros do Senhor, e venhamos a insistir na oração, porque enquanto o Senhor me der forças, eu vou insistir no chamado a vocês para estarmos orando aqui na coletividade também, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Lembre-se, não basta dobrar os joelhos, e até às vezes você faz uma oração muito fervorosa, e porque fez uma oração fervorosa, agora sim Deus vai me ouvir, vai me atender. Nem sempre. Às vezes vai passar por um período de espera. Às
vezes vai passar por um período de silêncio. Deus não vai te responder nada. Mas isso não significa que Ele não está ouvindo, não está recebendo. Amado, se você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, agradeça ao Senhor. Oh, como eu louvo a Deus, irmãos, pelos problemas. Ah, Jesus. Alguém chega para mim e fala uma coisa e eu, meu Deus, eu não tenho resposta. Eu ouço a situação e falo, meu Deus, eu não tenho. Eu, assim, dentro de mim, né, a pessoa falando, eu, Senhor, eu não sei o que dizer, eu não sei que solução apontar. Eu fiquei mudo, fiquei calado. Já era uma situação crônica. E um dia em casa, eu vinha pedindo, Deus, o que eu faço? O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Mas aquela situação ali. E minha esposa estava ouvindo um podcast. Nome maneiro, né? Ela estava ouvindo, eu passei na cozinha e a pessoa no podcast estava enfatizando a oração. E eu passei na cozinha e Deus, é a resposta que você estava precisando. Eu falei, Jesus, que maravilha! Irmãos, a resposta eu não tive ainda, né? Aquela resposta, ó, você vai fazer isso. Eu não tive. Mas o Senhor me deu algo muito melhor. O Senhor me deu estratégia. E eu cheguei, falei, ó, nós vamos fazer assim, assim e assim. E já faz bastante tempo, já tem um tempo que a gente tem orado juntos. Falei, ó, você vai orar. E eu só vou te ajudar. Mas quem vai interceder e clamar é você. E assim tem ocorrido. E o Senhor me deu essa direção. E todas as vezes que aparecem situações em que a gente não sabe o que fazer, eu falei para minha esposa, ó, se aparecer situações, oração. Primeira coisa. Às vezes a pessoa acha que está tudo perdido. Mas ela não esgotou as armas que ela tem ainda, irmãos. Sabe? Muitas das vezes a gente chega com muita carne, ao invés de pensar com o pensamento de Cristo. A gente chega com o pensamento da carne. Ah, acabou, não tem mais jeito. Causa perdida. Que causa perdida o quê? Já orou? Já esgotou as ferramentas? Não. Então por que é causa perdida? E é uma experiência que a gente vem tendo, irmãos. Vem tendo. Que maravilha. E Deus tem ministrado aos nossos corações. Não apenas para outra parte, mas para mim também, que tem sido um aprendizado. Então, quando a gente pensa com a mente de Cristo, não tem causa perdida. Quando a gente usa a ferramenta correta, que é a palavra de Deus e é a oração, com a motivação correta, para a honra e para a glória do Senhor, Deus age. E eu quero dizer uma coisa, está agindo. Glórias ao nome do Senhor, Ele tem agido. Nessa causa Ele está agindo, Ele tem agido. Ah, Senhor, obrigado. E aquilo que parecia, sabe, sem solução mais, tem uma luz muito grande lá no fim do túnel já. Oração. Então vamos orar. Vale a pena orar, irmãos. Vale a pena interceder. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, te agradecemos por esse momento. Eu te agradeço pela experiência que o Senhor tem me dado, Senhor amado,
nesse aspecto, Pai, de que eu acabei de falar, Senhor, e que não apenas nós esperemos as coisas fugirem do controle, mas que nós venhamos a praticar desde já, Pai, a oração. Venhamos acreditar, Senhor, em Ti. Venhamos acreditar em Ti, Senhor. Venhamos colocar a nossa fé em prática, Pai. Porque o Senhor é real. O Senhor atende, o Senhor ouve, Pai. O Senhor dá a ferramenta para que nós venhamos a glorificar o Teu nome através dela, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, desperta a Tua igreja, Pai. Desperta cada um de nós. Abre, Senhor, abre ainda mais, ó Senhor, o nosso entendimento, Pai, em respeito à oração, Senhor. Para que toda a Tua igreja venha experimentar, Senhor amado, do Teu poder, Senhor, da manifestação do Teu poder, Senhor, para que a nossa fé, Senhor, seja fortalecida, Pai, e ampliada, Senhor amado. Deus, obrigado pelos problemas, ó Pai, porque são através deles, ó Senhor, que nós nos achegamos mais perto de Ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos buscado insistir diante do Senhor, Pai amado, por meio da oração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a palavra, Senhor, que a oração, Senhor, que a prática do jejum, Senhor, façam parte do nosso cotidiano, Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor, Deus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada irmão aqui presente, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos nossos pastores, ó Pai, Alan e Rosa, Senhor amado, que tem sido, Senhor, um instrumento, Senhor, do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Pai amado, nesta hora, para a glória do Teu nome santo, Deus. Amém e amém.